Então, peço para vocês que nós vamos realizar a leitura da página 400. 456. Eu gostaria, assim, que um aluno poderia realizar a leitura para nós. Quem seria o aluno? Quem seria o aluno que poderia realizar a leitura? Eu leio. Ninguém se manifesta lá, então. Você lê? Ótimo. Pode A Divine vai ler o resto, viu, professora? Eu vou ler só um pedacinho. Seria bom para ajudar, assim, um aluno lê um parágrafo, outro vai lendo o outro. Ninguém pesaria para ninguém. Concordo plenamente. Vamos lá? Então pode dar início. Um robô da NASA detectou mais blocos de construção da vida em Marte, encontrados na matéria orgânica mais complexa até hoje em rochas de 3,5 bilhões de anos na superfície do planeta vermelho. Disseram os cientistas. O rover Curiosity também encontrou evidências crescentes de variações sazonais em metano, de metano em Marte, indicando que a fonte do gás é provavelmente o próprio planeta, ou possivelmente sua água subterrânea. Pode escolher outra, viu, professor? Só tem um aluno participando? Quantos graus da teleria, meu rei? Só que eu tô sem apostila aqui, não sei se eu te falei, eu acho. Tem como ler do meu, ler do meu. Fica meio ruim, né, por aí, mas eu posso tentar. Vamos lá, peraí, então, deixa eu aumentar aqui essa bagaça. Embora não sejam evidências diretas de vida, é ali, né? Os componentes da cratera Gale de Marte são o conjunto mais diversificado já retirado da superfície do planeta, desde que o veículo robótico aterrissou em 2012. 2012, né? Dizem especialistas. Até o ponto, né, parágrafo. Continuando. Vou continuar, tá bom, né? Teste é um avanço. O que está escrito ali na palavra teste, né? É um avanço importante, porque significa que há materiais orgânicos preservados em alguns dos ambientes mais severos em Marte. E talvez possamos encontrar algo mais bem preservado do que isso, que tem a assinatura de vida. Clique a autora principal, disse a autora principal de um dos dois estudos publicados na revista Science, Jennifer. Não dá para ver Andy Brod, alguma coisa assim. É a astrobiologia do Gold Space Flight, acho que é isso. Não dá para ver direito, ele tá embaçado aqui para mim. Center da NASA. Ah, pronto, onde eu leio 2 parágrafos já é muito, né, cara? Ok. Galera. A Ileana, professor. A Amy. Tá aguardando. Lê, Tainá, para nós. Tá bom, professor. Segundo o coautor, Sajev Gupta, professor de Ciências da Terra no Imperial College London, esta é a primeira detecção realmente confiável. O que este novo estudo está mostrando com alguns detalhes é a descoberta de compostos orgânicos complexos e diversos nos sedimentos. Isso não significa vida, mas compostos orgânicos são os blocos de construção da vida. Esta é a primeira vez que detectamos um conjunto tão diversificado desse tipo de coisa, afirma Gupta. Continua, pode encerrar. Os compostos podem ter vindo de um meteorito ou de formações genealógicas parecidas com o carvão.
e o xisto negro na Terra, ou alguma forma de vida. Sua fonte precisa ainda é um mistério. As amostras foram perfuradas a partir da base do Monte Sharp, dentro de uma bacia chamada Gale Crater, que acreditava-se ter abrigado um antigo lago marciano. A rocha de argento foi perfurada a partir dos 5 centímetros superiores da superfície marciana e aquecida num laboratório de análise, em miniatura localizada a bordo do rover. Um instrumento construído na França revelou várias moléculas orgânicas e voláteis que relembram rochas sedimentares ricas em elementos orgânicos encontrados na Terra, incluindo difônio 2 e 3, metilofenos, metanótios e dimetilo... Ai, professor, não sei se você leu esse último nome aqui, não. Dimetilsulfureto. Isso aí mesmo. Dimetilsulfureto. Disse o estudo da ciência. O outro artigo na ciência relatou novos detalhes na busca pela fonte de metano em Marte, que tem picos e quedas de acordo com as estações do ano. O metano, a molécula orgânica mais simples, varia entre 0,24 a 0,65 partes por bilhão, com um pico próximo ao final do verão, no hemisfério norte. Disse o estudo com base em 3 anos de dados. Ambas as descobertas são avanços em astrobiologia, escreveu Ige Lois em Kate, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, em um comentário na revista Ciência. A detecção de moléculas orgânicas metano em Marte tem implicações de longo alcance em vista da potencial vida passada em Marte. O Curiosity mostrou que a cratera Gale era habitada há cerca de 3,5 bilhões de anos com condições comparáveis às da Terra, primitiva, onde a vida evoluiu naquela época. A questão de se a vida pode ter se originado ou existido em Marte e muito mais oportuna. Agora que sabemos que as moléculas orgânicas estavam presentes em sua superfície naquela época, a NASA também tem outro rover em andamento com sua missão Mars 2020, que planeja perfurar núcleos e separá-los para uma possível futura captura e retorno à Terra. Tá. Pessoal, nós temos algumas questões a ser respondidas. Eu vou explicar cada uma delas e nós vamos responder. Vai lá. Primeiro, que compostos químicos são citados no texto? Pessoal, no texto, até a Tainá gostaria de falar, falou de alguns compostos químicos aí, que é na hora que nós vemos a questão do carbono. Nós temos o metano, o tiofeno, nós temos o 2 e 3. No tiofeno, esse 2 e esse número 3 diz qual que é o carbono que está sendo ligado, o metil. O metil está ligado no carbono 2 e no carbono 3. Nós temos o metanotil, um outro nome de outro composto químico que foi citado no texto. Nós temos o dimetilsulfureto, outro nome de composto que foi citado no texto. Nós temos a água, o carvão, o xisto negro. Então, esses são os compostos químicos citados no texto. Então, nós iremos responder juntamente com vocês. Então, vamos lá. Nós temos, como falei para vocês, o metano. Prof, que página que tá? Estamos na página dos 457. Nós temos o metano, o tiofeno, 2,
e 3 metilgrofenos. Nós temos o metanotil. Nós temos o dimetil sulfureto, a água, carvão, xisto negro. Ok? Outra questão. Por que o texto acima, descoberto de compostos orgânicos, não implica necessariamente vida? É porque, apesar de os compostos orgânicos existirem em todos os seres vivos, eles podem ser sintetizados artificialmente para fora do organismo. Então, vamos colocar aqui. Aqui. Alô? Tudo bem? Tranquilo? Desculpa eu a ausência um pouquinho, é que eu tive que atender um telefone da escola Monteiro Lobato. Mas continuando aqui, porque o texto afirma que a descoberta de compostos orgânicos não implica necessariamente em vida. Porque apesar dos compostos orgânicos existirem em todos os seres vivos, eles podem ser o quê? E criados. Eles podem ser sintetizados artificialmente fora do organismo vivo. Então, eles podem ser sintetizados. Artificialmente fora de organismos
Então, porque apesar dos compostos orgânicos existirem em todos os seres vivos, eles podem ser sintetizados artificialmente fora do organismo vivo. Ok? Todos fizeram? Calma aí, calma aí. Ah, então tá beleza. Terminei aqui. Terminou? Beleza. Podemos dar continuidade? Podemos, acho que poderia terminar. Então, bora lá. As moléculas encontradas pelos pesquisadores em Marte estavam presentes em atmosferas terrestres primitivas. Sabendo isso, com essas descobertas, corroboram a ideia de que pode haver vida em Marte. Só se as moléculas orgânicas existentes na Terra primitiva é possível dizer que a vida em nosso planeta se originou desses compostos. Ou pelo menos que eles tenham exercido alguma função na evolução da vida. Como elas foram encontradas em Marte, há uma possibilidade de que o mesmo processo tenha acontecido lá. Então, como aqui tive uma evolução aqui durante muitos anos e essas moléculas originou as vidas que hoje tem, então, se nós encontramos as mesmas lá em Marte, pode ser que com o tempo surja a vida lá. Então, nós vamos colocar bem assim. Se as moléculas
Prontinho? Professor, Oi. Luiz, desacelera, amigo. Tudo bem, professora? Sobrevivente. E aí? É a prof. Lucileia? Adriana. É. Igualzinho, né? Vocês estão na escola? Ah, eu tô. Todo dia eu venho aqui na escola. Aí gostem da escola, gente do céu. Pois é, vocês não vêm aqui, só eu. Se a minha mãe deixasse, eu ia, professor. Pode Tá ter sentindo certeza. saudade, né, Vanderlei? Pode falar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Saudade Vou falar uma coisa de trocar o sincera, feliz. hein? Vou falar uma coisa séria para vocês. Hoje faleceu um conhecido meu, e a doença não é brincadeira, não, gente. E o Mato Grosso, ele tá um caos. Entendeu? Então Tá mesmo, tá chegando quase um nível a de São gente tem Paulo. que ter um cuidado enorme. Entendeu? Tem que ter um Tem cuidado gente que enorme. nem tá na rua que pegou. Então, vamos ter atenção, vamos ter cuidado mesmo sobre isso aí, porque não facilitar. Primeiro que o Estado nosso não tem, nós não temos UTI. É a primeira coisa, nós não temos UTI. E aí, esse número de pessoas doentes que nós temos aqui é muito grande. Cuidado, ter cuidado, não vamos brincar, não. Muitas vezes a pessoa pensa, eu sou novo, eu não vou ter problema. Mas você pode levar para o pai, para o tio, para a avó. Cuidado. Igual eu, professor. Eu sou nova, mas eu sou do grupo de risco. Você tem algum... Não, é porque quando eu era muito nova, eu tive, como é que é o nome? Hepatite autoimune, né? Que é tipo uma rejeição do meu organismo contra o meu fígado. É, uma hepatite nova, né? Era uma hepatite nova, quase ninguém sabe dela. Só que aí vai fazer uns 5 anos que eu já não tô, eu já tô curada, mas eu faço acompanhamento médico só pra fazer mesmo, porque minha mãe não quer que eu pague. Aí eu sou do Não grupo de risco. compreendo. É Não um negócio compreendo. novo, professor. Nem eu compreendo. Só sei que o meu fígado não. Eu ia ter que fazer até transplante de fígado, aí, graças a Deus, eu não fiz. Temos que ter bastante cuidado mesmo. O negócio Eu não não saio é na rua por brincadeira. nada. Não, você está certo. Você está certo. Não Só pode esses dias brincar, que eu não. fui dar uma furadinha, só pra ir ali no Rio. Gente, é triste. É complicado. Todos... Não, Não? não, calma aí. Então tá. Nas últimas palavras. Vanderlei tá precisando de suas respostas. Terminou. Terminou? Vamos dar continuidade?
Continuando, alunos, acho que todos já concluíram. Substâncias orgânicas e sua função. As substâncias orgânicas apresentam obrigatoriamente em sua composição química o carbono. Então, quando falamos de substâncias orgânicas, lembramos que obrigatoriamente ela vai ter carbono em sua composição química. Ela pode ter outros tipos de elementos químicos, sim, mas o principal que ela terá é o carbono. O carbono ele apresenta na cadeia principal. Esses átomos podem estar ligados entre si ou com outros átomos de outros elementos químicos, por exemplo, hidrogênio. O hidrogênio, ele sempre vai para completar, para balancear a equação. Vocês vão perceber depois, quando nós estiver explicando. Nitrogênio e oxigênio. A princípio, esses compostos eram extraídos de seres vivos, como as plantas, mas o desenvolvimento da síntese orgânica possibilitou que diversas dessas substâncias pudessem ser produzidas em laboratório. Então, hoje nós temos compostos orgânicos produzidos em laboratório. Na natureza, os compostos orgânicos podem ser encontrados em depósitos de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão, mineral, além de formar diamantes, grafites e outros tipos de elementos. Em razão de fatores como variação de pressão e temperatura, as substâncias formadas por átomos de carbono e de outros elementos químicos passam por reações químicas, sendo transformadas em compostos diferentes. Essas transformações ocorrem exclusivamente no ciclo de carbono, conforme apresentado aqui no desenho. O ciclo de carbono, então, nós percebemos que o carbono ele vai desde aqui, do gás carbônico, vai passando para as plantas, das plantas. Então, um ciclo de vida até voltar, através da evaporização, depois para, novamente, o gás, em gás. Observe que o carbono está presente de diferentes modos na natureza, podendo ser componente de gases da atmosfera e da matéria orgânica, além de participar do processo fisiológicos, como a respiração e a fotossíntese. Os átomos de carbono fazem ligações covalentes com outros átomos de carbonos e com o hidrogênio, formando a cadeias carbônicas, estruturas compostas de átomos de carbono, entre outros elementos ligados a eles. Acíclicas, ou seja, abertas, e com extremidades livres, ou cíclicas, isto é, fechadas. Quando eu tenho acíclica, o A é negação. Então, ela está aberta. Sempre que falar em acíclicas, estou falando em cadeias abertas. E cíclicas, estou falando em cadeias fechadas. Forma de anel, ou misto. Quando metade é aberta, metade é fechada. Aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia aberta. Eu tenho 2, 3, 4 carbonos ligados. Olha bem, o carbono tem 4 elétrons, com mais 3 do hidrogênio, mais 3 do hidrogênio, então ele passou a 7, com uma ligação com outro carbono, ele passou a 8. Então, eu tenho 4 carbonos ligados com hidrogênio. Aí, agora, o segundo aqui, pode ver que aqui, quando eu estou faltando, eu diminui um hidrogênio de ambos aqui para fazer uma ligação dupla. Aqui eu tenho a cadeia aberta. Aqui é exemplo de cadeia aberta. Cadeia fechada. Eu tenho o mesmo elemento químico aqui de cadeia fechada. O primeiro e o segundo. Aqui é uma cadeia fechada. Se você prestar atenção, a mesma quantidade de carbono que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. A mesma quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui. Hidrogênio, eu tenho 3, com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. Se você contar aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. A mesma quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui, tem aqui. Aqui no outro, eu tenho 3 de hidrogênio e a mesma quantidade de carbono. Hidrogênio, tenho 3, 4, mais um 5, 5, 3 são 8. 8 hidrogênio aqui. Aqui, por eu
ligação dupla, eu vou ter menos hidrogênio. Só que aqui você percebeu que eu estou com menos também carbono. Então, é um elemento diferente desse aqui, ó. É um elemento diferente desse aqui. Então, ele aqui é totalmente diferente. A quantidade de carbono tem outra nomenclatura e outra função na química. Ok? Vamos lá, continuando. No terceiro ano, vocês vão aprender a dar nomenclatura a esses elementos aqui. Função orgânica. Como falei para você, nós estamos falando de hidrocarbonetos. Só um momento, alunos. Bom dia. Bom dia. Felipe, Fala, meu rei. tá com o celular da sua mãe? Não, por quê? O que você precisa? Pega aí. Eu tô com o WhatsApp aqui aberto aqui no notebook. Então olha aí. Tá bom, beleza. Vocês são tudo falso. Hoje eu estou sendo muito curado. Eu não sei o que aconteceu hoje. Todo hora me ligam. Mas vamos lá. Função orgânica. Nós estamos falando de hidrocarbonetos. Então, todo elemento que você vê na sua composição química, uma grande quantidade de carbono, nós estamos falando de hidrocarbonetos. Entendeu? Eu queria dizer para vocês sobre a questão da função orgânica, podendo agrupar os compostos orgânicos do mesmo modo que fazemos com os compostos inorgânicos, conforme suas propriedades, estrutura e composição. Os compostos, os componentes e as estruturas das moléculas orgânicas influenciam diretamente em suas propriedades. Hidrocarbonetos são compostos com... Eu tentei a musiquinha aqui. Os hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono, hidrogênio. Então, a musiquinha que eu vou cantar agora para vocês, entendeu? Para nós aprender a falar sobre hidrocarbonetos. Dizem que é muito importante para você, principalmente no vestibular. É o que vai cair no vestibular é hidrocarbonetos. Porque ele, como se diz assim, nós temos que saber as nomenclaturas. Nós temos que saber as nomenclaturas. Para saber as nomenclaturas, nós temos que ter alguns macetes para conhecer, entendeu? Mas é bem facinho. Agora eu vou cantar, vou me preparar psicologicamente para cantar a musiquinha para vocês. Hã? Ah, não, Vanderlei, canta pra gente, a gente quer saber tanta musiquinha. Hã? Canta a música pra gente, a gente gostando dessas musiquinhas. Que diabo de música Não, é mas essa ele pra aqui se eu preparar tenho que- psicologicamente? É porque esse aqui eu tenho que ter um conhecimento maior. Entendeu? Tem que ter um conhecimento maior sobre a musiquinha. Mas eu vou me preparar bem, vou chegar para vocês e vou cantar ela. Que já faz uns 3 anos que eu cantei ela para uma turma aí, eu já não sou muito bom de música, não. Entendeu? Sou muito bom de música. Assim, Então, os hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. O carbono possui 6 elétrons, 2 na primeira camada, K, e 4 na última camada, L. Por isso, ele tende-se a estabelecer
4 ligações covalentes para tornar-se mais estável. Então, se ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, então ele precisa de mais 4 elétrons para ficar estável. Um átomo de carbono é capaz de se ligar a outro ou a um hidrogênio. A fórmula molecular dos hidrocarbonetos pode ser representada simplificadamente por C, que é o carbono, X, entendeu? Quantidade HY, sendo X e Y representados respectivamente o número de átomos de carbono e o número de átomos de hidrogênio. Então, se eu tenho uma quantidade, por exemplo, 4 carbono, vou ligar com a quantidade de hidrogênio, que é o número Y. Se eu tenho 1 carbono, por exemplo, C1, eu vou ligar com 4 hidrogênio. O I aqui vai valer, o Y vai valer 4. Então, lembrando isso daí, que o X equivale ao número de carbono. Se eu tenho aqui, que nem nós voltarmos aqui, ó, na anterior, ele me deu um número de carbono, e cada número de carbono, dependendo se eu tenho ligação dupla ou simples, eu tenho um número de hidrogênio. Se eu tenho aqui uma ligação simples, vou dar um exemplo para vocês. Oh, meu Deus. Uma ligação simples aqui. Uma ligação simples aqui. Eu tenho 4 carbonos, então, logicamente, eles vão ser ligados com 10 hidrogênio. Na ligação dupla, se eu tenho uma dupla, então eu tenho os mesmos 4 carbonos, só que eu diminui o número de hidrogênio, porque eu apresento a ligação dupla entre eles. Se eu tiver ligação tripla, eu vou diminuir o número de hidrogênio. Se eu tiver 2 ligações duplas, eu vou também diminuir o número de hidrogênio. E assim vai sucessivamente. Eu posso ter a mesma quantidade de carbono, só que dependendo do tipo de ligação que eu tenho um número variado de hidrogênios. Outra maneira de representar um composto orgânico é a fórmula estrutural plana, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês, que indica todos os átomos e ligação molecular. O metano é o elemento, encontra nosso petróleo, o gás natural, é o hidrocarboneto mais simples que tem. Ele é um carbono ligado a 4 hidrogênios, sendo formado por um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Está aqui a fórmula molecular, essa daqui, fórmula molecular do carboneto metano, entendeu? E aqui eu tenho a fórmula estrutural dele, do hidrocarboneto de metano. Então, está vendo um carbono no centro, ligado a 4 hidrogênios. Aí nós temos nesse caso aqui, aí eu vou ter o etil, aí eu vou ter o butano, vários elementos que eu posso ter a quantidade diferente de hidrogênio conforme a quantidade que eu apresentar de carbonos. Pessoal, alguma dúvida? Todas? Não, amigo. Eu vou preparar uma aula de hidrocarbonetos para vocês. Nós vamos parar aqui na página 459. E antes de eu ir para prosseguir conteúdo, eu vou passar para vocês o que é o hidrocarboneto, que ele é muito importante você ter conhecimento sobre isso aí agora. Porque ele vai ser a base do seu conhecimento total de química que está aqui. Hidrocarbonetos. Se vocês tiverem colegas que estudam terceiro ano, ou fizeram o terceiro ano, vocês podem até comentar com eles. E aí, o que vocês lembram sobre hidrocarbonetos em química? Logicamente que a maioria vai lembrar, vai falar um pouco para vocês sobre esse conteúdo. Agora são 9 horas e 56 minutos. Estou me despedindo de vocês. E a palavra-chave de hoje chama-se carbono. Gostaria que os alunos escrevessem carbono aí para me dar a presença, os alunos. E tenham um excelente dia e fique com Deus. Professor, carbono, tá? É porque eu tô